Amém. Glória a Deus, aleluia. Você que trouxe a palavra, abra em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Eu recomendo que você leia a palavra de Deus. Nesse mundo globalizado que a gente vive hoje, com o avanço da tecnologia, onde as informações chegam praticamente instantaneamente, acontece algo e quase que ao mesmo tempo a notícia é informada por causa do avanço da tecnologia, mas nada vai superar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é mais atualizada que qualquer jornal, que qualquer veículo de comunicação, porque ela conta o que nos aconteceu no passado, ela fala o que está acontecendo no nosso presente e antecipa os fatos que irão acontecer no futuro. Então eu te recomendo que você leia a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 está escrito assim: no dia 5 do quarto mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Amém. Glória a Deus. Em 1598 a.C., o rei Nabucodonosor ele cerca a cidade de Jerusalém, prende o rei Joaquim e todos os seus moradores, e aquelas pessoas são levadas como prisioneiros para a Babilônia. A queda de Israel é marcada por uma série de pecados cometidos tanto pelo povo, como também pelos sacerdotes, pelo rei. E um dos principais pecados que aquele povo comete é a idolatria. Agora eles profanam o templo de Deus, adorando outros deuses, adorando imagens. E uma nação que possuía tudo para prosperar, agora se encontra rendida. E agora nas suas mãos e nos seus pés estão amarrados a correntes, vivendo em uma terra estranha que não era a sua, obedecendo um rei que não era o seu, adorando um Deus que não era o seu, sem liberdade, sem alegria, sem expectativa, sem esperança e principalmente sem a presença de Deus. E é nesse cenário que Deus vai levantar Ezequiel. No meio de um cativeiro que Deus irá fazer surgir um profeta. Porque por mais que aquele povo se perdeu no meio do caminho e deixou de adorar a Deus, cometeu diversos pecados e agora foi parar em uma terra estranha, sendo escravo, Deus ainda continuava trabalhando. E Deus estava colocando um profeta ali. E por mais que a situação do povo estava difícil, ainda tinha um profeta. E profeta significa a voz de Deus, profeta significa a resposta de Deus. E por mais que tudo estivesse muito difícil, a última palavra ainda seria de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo com essa mensagem, que independentemente da situação, por mais difícil que as coisas estejam, por mais complicado que muitas vezes a nossa vida se encontra,
até mesmo preso em um cativeiro ou passando por um deserto, Deus, ele continua trabalhando. Deus, ele tem trabalhado no meio das nossas crises. Deus, ele tem trabalhado muitas vezes no meio do nosso desemprego. Deus tem trabalhado muitas vezes no meio da nossa enfermidade. Deus tem trabalhado muitas vezes no meio da nossa depressão. Deus tem trabalhado muitas vezes no meio do nosso deserto. Por mais que as dificuldades não tenham deixado a gente enxergar, mas Deus, ele tem trabalhado no meio do nosso cativeiro, porque Deus, ele continua sendo fiel. E lá está Ezequiel, lá na beira do rio Quebar, algemado, fazendo coisas que não queria, sendo oprimido por soldados, 5 anos preso no cativeiro. E, para ser bem sincero, Ezequiel com certeza estava vivendo no seu limite. Tanto limite emocional, limite físico, limite espiritual, porque é exatamente isso que o cativeiro faz com a gente. Ele nos leva ao limite, onde a única coisa que nos mantém vivo é a esperança que Deus irá fazer um milagre. E sabe o que eu aprendo aqui? Que cativeiro não é sepultura para a gente ser enterrado. O cativeiro é o trampolim para a gente viver um milagre extraordinário na presença de Deus. Porque foi lá no cativeiro que Ezequiel foi chamado para ser profeta. Foi no cativeiro que Ezequiel teve visões. Foi no cativeiro que Ezequiel teve experiências sobrenaturais. Foi no cativeiro que quando Ezequiel olhou para o céu se abriu e a glória do Senhor apareceu. E quantas pessoas nesse momento têm vivido seus cativeiros particulares? Cativeiros emocionais, cativeiros físicos, cativeiros financeiros, situações extremamente difíceis, doenças, perdas, depressões, crises existenciais, onde tem levado uma multidão de pessoas a achar que é o fim. Porque no cativeiro a gente perde a esperança, no cativeiro a gente perde a alegria, no cativeiro a gente perde a fé, porque o cativeiro ele tira a nossa visão espiritual. E aí a gente só consegue enxergar o problema, a gente só consegue enxergar as dificuldades, a gente só consegue enxergar o medo, a gente só consegue enxergar os obstáculos, a gente só consegue enxergar os contratempos. Porque o cativeiro ele nos abafa, o cativeiro ele nos oprime de uma tal maneira que a gente não consegue mais enxergar e também não conseguimos mais ouvir. No cativeiro a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Porque no meio do cativeiro a gente só escutamos palavras que nos colocam ainda mais para baixo. Que não tem mais jeito, palavras que não tem mais solução, palavras que dizem que é o nosso fim, palavras que dizem que não vai dar mais certo. E tudo isso vai nos colocando mais para baixo, porque a gente não consegue ver e não consegue ouvir. Porque a grande verdade de quem está vivendo em um cativeiro é que não temos mais o controle de nada. E cativeiro não tem como a gente fugir, cativeiro não tem como correr, cativeiro não tem como escapar, cativeiro não tem como lutar. A única coisa que se pode fazer no cativeiro é como o profeta Ezequiel fez. O que ele fez? Ele olhou para cima. Ele olhou para o céu. Ezequiel estava amarrado, Ezequiel estava ali sendo um prisioneiro, mas ainda ele podia olhar para o céu.
E quando Ezequiel ele começou a olhar para cima, começou a olhar para o céu, a primeira coisa que ele viu foi o céu se abrir e a glória do Senhor aparecer naquele lugar. Ele não só viu, mas Ezequiel ele também ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso falar com ele. E quando ele olhava para o céu, ele via raios que saíam da nuvem do Todo-Poderoso. E no céu ele viu um fogo consumidor. E daquele fogo saiu uma luz tão forte que brilhava como bronze polido. E no céu ele viu os seres celestiais, seres que eram tão rápidos como um relâmpago. E daqueles seres brilhava uma luz tão forte como a luz de um cristal. E o barulho das asas daqueles seres era tão feroz que era como um rugido de um mar em fúria. Quando Ezequiel ele olha para o céu, ele vê o trono de Deus. Ele vê o trono do Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmão, e daquele trono não saiu uma luz comum, saía a luz do clarão, que era a luz da glória do Senhor. Então não adianta a gente ficar olhando para o nosso cativeiro, porque os nossos problemas já saíram do nosso controle. Tem coisas que não tem mais como a gente resolver. Essa doença já saiu do seu controle. O filho que se perdeu já saiu do seu controle. Esse vazio que a gente sente da alma, a gente não vai mais conseguir preencher. Essa muralha que se levantou sobre a nossa vida, a gente não vai conseguir derrubar. E no meio desse cativeiro, Deus tem nos convidado a começar a olhar para o céu. Sabe por quê? Porque do céu tem resposta, do céu tem milagre, do céu tem visão, do céu tem providência, do céu tem cura, do céu tem resposta. E se a gente parar de olhar para os nossos problemas e começarmos a olhar para o céu, o Deus Todo-Poderoso enviará o nosso socorro. Sabe por que a nossa geração está do jeito que está? Porque o nosso olho não está mais na direção de Deus. Porque depositamos toda a nossa confiança naquilo que enxergamos. Só que quando o cativeiro ele chega na nossa vida, a gente se dá conta que há situações que não podemos mais resolver. E é nessa hora que o desespero bate, é nessa hora que a depressão chega, é nessa hora que o vazio entra. Mas hoje, Deus está te convidando a olhar para o céu. Parar de olhar para baixo e começar a olhar para cima. Volta a se aproximar do Pai. Chega mais perto dele. E aí, meu irmão, se você chegar mais perto dele, o céu vai se abrir e a glória do Senhor vai descer sobre ti. Amém? Ele é a resposta. Ele é o refúgio. Ele é a fortaleza. Ele é o bem-socorro presente na nossa vida. Essa é a palavra que Deus tem colocado hoje. Fiquem com Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde. Lembre-se, tudo continua no controle dele.